Professor Carlos, a gente já pode começar, viu? Eu só vou informar a todos os participantes que essa palestra está sendo gravada e vai ser disponibilizada posteriormente no YouTube do Terreiro, tá? Aí, se alguém tiver alguma coisa contra, informa aqui para a gente, tá bom? Então, a gente vai continuar com a gravação e iniciar a apresentação agora com a palavra de Fernanda, que vai fazer a introdução e depois passar a palavra para a Pai Natan e posteriormente para o professor Carlos, tá bom? Boa noite, pessoal. Ok. Boa noite, pessoal. Desculpa a demora. Boa noite. Esses meios digitais atrasam um pouco a gente. Mas vamos Boa dar noite. seguimento. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, o som está ok. Eu vou pedir para vocês desligarem os microfones para evitar algum ruído. Me ouvem bem? Sim. Ok. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos ao Caruru Cultural 2016, do Terreiro de Umbanda Mensageiro dos Ventos. Hoje abrimos mais uma vez as portas, os braços e os nossos corações para celebrar a fé, a ancestralidade, a diversidade e, sobretudo, o afeto que nos une enquanto comunidade. Com o tema Entre Cores, Afeto e a Tradição dos Sete Meninos, esse encontro é um convite para honrarmos os saberes que atravessam gerações, valorizarmos a nossa cultura afro-brasileira e reafirmarmos o compromisso, né? Com o respeito, com o cuidado e com o futuro onde todas as crianças possam crescer cercadas de amor, liberdade e pertencimento. Vocês conhecem a história do Caruru Cultural, do Terreiro de Umbanda Mensageiro dos Ventos? A gente vai falar um pouco agora. E é uma celebração de cultura, fé e ancestralidade que acontece em Morro do Chapéu, na Bahia, e que cada ano reúne famílias, tradições e memórias em torno de um único propósito: manter viva a herança afro-brasileira. O Caruru Cultural é celebrado aqui todos os anos, desde 2018, pelo Terreiro de Umbanda Mensageiro dos Ventos, o TUNV, sempre no dia 17 de setembro, uma data dedicada aos santos Cosme e Damião. Ao longo dos anos, o evento se consolidou como um espaço de encontro entre a fé e a cultura, reunindo diferentes atividades, palestras, oficinas e exposições fotográficas que registram e compartilham a trajetória da comunidade. Nasceu assim como um elo entre a tradição religiosa e as manifestações culturais da região, um ponto de convergência entre o sagrado e o coletivo. Mas, afinal, o que é o caruru mesmo, né? O caruru é um prato típico, né, da culinária baiana, de origem africana, presente com destaque, né, nos rituais de candomblé e de umbanda. Preparado com quiabo, camarão seco, azeite de dendê e outros ingredientes que atravessam gerações, ele carrega em si uma receita, mas também uma história. É oferecido como oferenda sagrada aos orixás Ibeji e Xangô, e representa, muito além do alimento, a ancestralidade e a resistência cultural de um povo que preservou seus saberes através do tempo. O Caruru de Cosme e Damião é um exemplo vivo de sincretismo religioso, unindo elementos católicos e africanos em uma só celebração. Mas a festa não se resume à comida. Ela envolve cânticos, danças, sambas e rezos. Expressões que juntas fortalecem os vínculos da comunidade e reafirmam a identidade coletiva do terreiro. É um movimento em que gerações se encontram. Crianças, jovens, adultos e anciãos dividem o mesmo espaço, a mesma mesa e a mesma fé. Em 2024, tivemos um marco histórico. O Caruru de Cosme e Damião passou a ser reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado da Bahia,
O reconhecimento se deu em razão de sua profunda ancestralidade e de sua relevância identitária para o povo baiano. Esse título não é apenas simbólico, ele reforça a valorização da resistência religiosa afro-brasileira e da cultura popular, reafirmando a importância do caruru para as tradições e para a memória coletiva de toda uma região. E por que essa celebração importa tanto, né? Primeiro, que ela fortalece a cultura local por meio de práticas ancestrais, mantendo viva a memória quilombola e afro-religiosa aqui em Morro do Chapéu. Segundo, porque impulsiona a economia solidária, o protagonismo feminino, a participação comunitária por meio de feiras, palestras, capacitações, que geram renda e conhecimento para quem vive essa tradição. E terceiro, porque aproxima a comunidade das suas próprias raízes, funcionando como um espaço de fé, de educação e de turismo cultural. Um verdadeiro ponto de encontro entre o passado, o presente e o futuro. Vamos conhecer a trajetória do Caruru Cultural do Tungue, uma celebração de saberes, dos sabores e da ancestralidade que vivem no terreiro e na comunidade quilombola de Barra 2. Percorremos juntos essa caminhada, de 2018 até hoje, honrando nossa herança e reafirmando, ano após ano, que cultura é resistência. Caruru Cultural 2026, entre cores, afeto e a tradição dos 7 meninos. Em 2026, o nosso tema celebra o respeito e o acolhimento à diversidade. Confira a programação completa e faça inscrição no nosso site, tunv.com.br. O evento é de realização do Terreiro de Umbanda Mensageiro dos Ventos, desde 2014, em parceria com a AMUCA, a Associação Morrense de Umbanda e Cultura Afro-Baiana. Agora eu aproveito para dar a bênção, Pai Natan, a bênção aos meus mais velhos, bênção aos meus mais novos. Gostaria agora de passar a palavra para o Pai Natan de Choventania. Eu sou Fernanda de Oxum, filha da casa, filha do Tunve, e é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todo mundo. Sejam todos e todas bem-vindas, né? Bem-vindos ao Terreiro de Umbanda Mensageiro dos Ventos. Que bom, né? Que setembro está chegando. Caruru de Cosme, Damião. Quero pedir licença a Exu, né? Laroê Exu. Exu é Mojubá. Exu, o orixá regente da nossa casa, juntamente com o orixá Ogum. Quero pedir a bênção também aqui aos meus mais velhos. A mãe Giovânia está aqui também. E dizer para vocês que é um motivo de muita alegria receber todos vocês aqui, principalmente o professor Carlos, né, que chega aqui para fazer uma contribuição, dar uma contribuição muito importante para a gente com esse tema contagiante, né, maravilhoso e necessário para a gente conversar. Como a Fernanda trouxe aí algumas informações interessantes a respeito do nosso Caruru Cultural. Porque, professor, e vocês que estão me ouvindo, me assistindo aqui agora, em um dado momento da história do nosso terreiro, a gente resolveu transformar o ritual, né, do Caruru de Cosme em algo grandioso. E aí a gente transformou no Caruru Cultural, e a cada ano a gente traz um tema, e a partir desse tema principal, a gente discorre aí com algumas atividades né, socioculturais, enfim, para a gente falar e abordar e trazer a comunidade para participar junto com a gente, porque nós entendemos, o Terreiro de Umbanda Mensageiro dos Ventos entende que é a partir das atividades culturais, principalmente, que a gente vai combater o racismo religioso e a intolerância religiosa e todas as formas de discriminação. E dizer para vocês que faltou aí, enfim, não é nem exatamente essa a palavra, né? Faltar, mas eu quero complementar aqui agora as informações iniciais, dizer que o nosso terreiro, o Terreiro de Umbanda Mensageiro dos Ventos, recebeu um prêmio da Fundação Cultural Palmares, graças ao prato de Cosme e Damião, né? Graças ao Caruru. Então a gente não pode deixar de falar isso, porque foram 11 iniciativas, né, premiadas na região Nordeste, e nós aqui em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, interior da Bahia,
com a nossa casa, né, com a nossa prática, com a nossa tradição, com a receita aí do caruru, né? E aí daqui a pouco a mãe Giovânia vai poder falar um pouquinho sobre isso, sobre esses ingredientes, com a receita da mãe Giovânia, né? De Fidelina de Iemanjá, Amália de Iemanjá também, que participaram desse processo, e a gente foi premiado, reconhecido aí pela Fundação Cultural Palmares, e hoje nós temos um kit de cozinha semi-industrial para colaborar, né? Dar um suporte na nossa culinária, na culinária de terreiro, e eu fico muito feliz e honrado com isso, porque é a nossa tradição, né, passada de geração para geração e tendo um alcance grandioso, né, a nível de Brasil, porque o edital proporcionou também, né, um encontro gastronômico lá em Brasília, né, lideranças religiosas de diversos terreiros do Brasil participaram desse momento ali apresentando, né, os pratos que foram premiados, e o caruru de Cosme e Damião, do jeitinho que a gente faz aqui, do jeitinho que a gente come aqui, né? Então a gente conseguiu trazer esse prêmio, e isso é muito importante. Do mais, dar as boas-vindas, né, mais uma vez a vocês, dizer que as atividades presenciais são importantíssimas, né, e a gente é de uma Umbanda afro-rural, muito com os pés no chão, e a gente gosta da vivência de terreiro, é necessário isso, mas a gente também, aproveitando aí, né, do alcance das redes sociais e do nosso canal no YouTube, né, que hoje passa de 1.000 inscritos, e aí eu quero mandar um abraço, né, e os meus agradecimentos para o pessoal do YouTube. Então a gente aproveita também desse espaço, porque é importante a gente ocupar as telas, né, que o digital chega para todo mundo, e a gente também, os povos de terreiro, nós temos consciência de que precisamos ocupar esses espaços, então a gente tenta mesclar um pouco, sem perder a nossa essência, né, de vivência mesmo de terreiro. Mas é isso, né? Agradecer a todos vocês aqui. Eu tenho certeza que vocês vão amar participar com a gente do Caruru Cultural 2026, que é o maior evento da nossa casa, tá bom? Muito obrigado, Axé. Axé. Eu agradeço, padrinho. Eu passo agora a palavra para a mãe Giovânia de Oiá. Benção, madrinha. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Yansan lhe dê boa sorte. Eu também só tenho que agradecer a todos, né, e todas que estão aqui participando. Essa data, para mim, é uma data muito importante, né? O Caruru Cultural é uma das nossas atividades aqui que eu levo assim com muita fé, né? Com muita sabedoria. Não sei se já é para falar da receita agora, a maneira como a gente lida aqui com o nosso caruru. Eu acostumo dizer que o nosso caruru é um pouco diferente, né? Porque a gente faz diversas, não só o caruru em si, o vatapá, o caruru, a gente faz várias coisas, né? A gente, dos legumes, a gente usa para fazer os cortados, as saladas, e aí eu acredito que, por conta disso, como o pai Natan falou, que levou a gente a ganhar o prêmio, né? E é isso. Agradecer a todos. Obrigada, madrinha. Eu quero convidar também a nossa irmã Carol de Obaluaê. Ela está aqui com a gente para dar uma palavra nessa abertura dessa programação. Deixa eu ver. Boa noite. Carol tá vindo já, viu? Ó, a quem tá dando boa noite, a benção.
Boa noite, Akin. Boa noite. Que a Xalá lhe dê boa sorte Tem que estar a sempre. criança, né? Ali falando com você. Sim, tem que ter. Hoje, Mas já tá vindo enquanto já, Carol viu? chega, vocês sabem que eu não sou muito bom para cantar, né? Mas eu lembro que a gente fez uma atividade aqui virtual, né? E eu ensaiei aqui um batuque de Cosme e Damião. Porque um banda é isso, né? É festividade, é alegria, a gente precisa cantar, né? Enquanto Carol chega, olha lá, a Kim aparecendo ali. Eu gostaria de cantar aqui um batuque de Cosme, né? Para abrir a nossa agenda virtual. E aí vocês vão me acompanhar também, Fernanda. Não sei se vai dar muito certo, mas é mais ou menos assim. Ei, Cosme e Damião chegou. Ei, Cosme e Cosme Damião Damião chega, chegou. Cosme bateu bateu caixa, caixa Damião bateu Damião, bateu tambor. tambor, Cosme dá me dá remédio, remédio, Damião é Damião é curador. curador. Cosme Damião chega, Ê, Cosme e Damião chegou. Ê, Cosme e Damião chegou. Cosme bateu caixa, Damião bateu tambor. me dá Cosme dá remédio, remédio, Damião é Damião é curador. curador. Saravá, viva as crianças. É pra gente um mês que já chega com muita alegria, né? É um clima diferente, é uma energia, uma felicidade maior. Eu não sei se é só para a gente aqui, mas eu acho que todo mundo que acredita nos santos meninos, né, já sente essa energia, assim, se aproximando quando a gente chega perto de setembro. É bom demais. Tá chegando. Carol, chegou? Tá por aqui, Carol? Se não tiver, Nanda, a gente pode passar a palavra para o nosso convidado, né? E depois Carol faz A gente dá seguimento e ela chega daqui a pouquinho. Agora eu quero convidar com muito carinho, né, o professor, nosso convidado, o professor Carlos Neves, né, para dar seguimento à nossa palestra, né, que tem um tema aí importantíssimo, né, para a gente. E seja muito bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua também. Eu agradeço o convite, inicialmente, Michele, por termos sido contemporâneos lá no curso de Biologia, mas eu quero começar pedindo a bênção ao Pai Natan, sua bênção, Pai, e que Xangô nos abençoe grandemente e estenda essas bênçãos a todos dessa comunidade, porque, afinal de contas, e vamos começar a falar de algo muito importante para todas as nações, todas as casas de matriz africana, que é o mês de setembro, com sua alegria muito peculiar, que é a alegria dos herês, dos ibejes, de Rorô, como nós chamamos aqui na nossa nação, e é um mês de muita celebração. Então, eu fico muito grato. Esse mês também nós celebramos o Caruru na nossa casa, por isso que possivelmente a gente não vai conseguir, eu não conseguirei estar aí com vocês nesse momento, presencialmente, porque a gente vai dar conta também do nosso caruru, que é um caruru também já bastante antigo, a roça tem mais de quase 60 anos, o caruru tem mais ou menos essa idade, mas é uma alegria muito grande, um prazer enorme nesse domingo, nesse final de domingo já, poder reunirmos todas essas pessoas dispostas, disponíveis a ouvir, né, o que eu tenho a dizer, espero que contribua para alguma coisa, que seja importante, esse momento, esse encontro com todos vocês. E vamos conversar, né? Carol já chegou? Ela quer falar antes de eu começar? Pode ser? Mas já estou chamando o povo pelo nome, viu? Então, ela fala. Ou então, sim, o que é que vocês dizem? Pode seguir, pode ficar à vontade. Pronto. Então, vamos lá. Eu pedi para que a Michelle fosse compartilhando aí os slides para que vocês possam me ver e também ver a apresentação. Quando a Michelle me convidou, né, nessa conversa que a gente teve, acho que mais ou menos um pouco mais de um mês atrás, ela
eu fui meio surpreendido, porque, assim, falar sobre Caruru é uma coisa que a gente faz cotidianamente. Inclusive, né, recentemente, lá na roça, eu já mostro um pouquinho da minha história, a gente teve um Ogan que defendeu há pouco um TCC em Ciências da Informação, e ele tratou justamente do Caruru como a gente executa, né? Então, isso virou um trabalho acadêmico, que é importante, para que a gente também tenha o nosso registro nas academias, nos espaços formais, porque, afinal de contas, nós somos, antes de tudo, resistência, mesmo diante de todo o processo de apagamento, de desqualificação, de racismo estrutural. É preciso que nós ocupemos os espaços, sejam eles acadêmicos, sejam as telas, como o pai Natan bem trouxe, sejam as redes sociais, para que a gente também mostre que nós existimos, nós resistimos, e precisamos salvaguardar as nossas tradições e a nossa história. Bom, então, o título da palestra é LGBTQIAPN+, no terreiro, axé para todos os corpos. Isso foi muito desafiador, no sentido de pensar a diversidade dentro do terreiro, que é um espaço que, naturalmente, a gente entende como diverso, mas nem sempre tão diverso assim, né? Existem alguns elementos, alguns comportamentos, algumas características que, às vezes, a gente entende como espaço de inclusão, mas algumas vezes as práticas, né, as conduções não são necessariamente dessa forma. Mas, passando para o próximo slide, esse aí sou eu, na versão professor. Meu nome é Carlos Antônio Neves Júnior, eu sou um biólogo, né, formado pela Universidade Federal da Bahia, fiz o mestrado em Geologia e fiz o doutorado recentemente em Ciências Ambientais. Eu não sou um pesquisador da área de antropologia, ao contrário, eu sou um cientista ambiental. E isso não me desvincula do meu sagrado, né? São quase 20 anos de convívio com a religião de matriz africana. Eu não tenho nenhuma pessoa na minha família que tenha esse laço mais efetivo, mas na minha casa, por exemplo, a minha avó materna, ela sempre celebrou, sempre realizou o Caruru. Então, enquanto ela esteve viva, do seu nascimento até mais de 80 anos, 84 anos de vida que ela teve, esse Caruru foi celebrado. E se a gente for contabilizar, né, a continuidade, esse Caruru já tem mais de 100 anos que acontece na minha família. Um Caruru muito parecido com o que acontece nos terreiros, mas muito sincrético, né, bem característico dos nossos Carurus baianos, da nossa afro-religiosidade católica, muitas vezes confundida, né, onde essas matrizes vêm beber. Mas, para além do professor, né, que sou, né, há já bastante tempo, eu sou filho de santo. No próximo slide, por favor. Eu descendo de uma genealogia de axé que está lá na Cacunda de Iaiá. A finada Mãe Tança era uma das matriarcas que vieram fundar alguns elementos, alguns terreiros iniciais dentro do estado da Bahia. Mãe Tança fundou a Cacunda de Iaiá, e da Cacunda de Iaiá saiu a minha bisavó de santo, que é Mãe Pureza, que iniciou o meu avô de santo, Carlos Botas. Ambos herdaram, né? Meu avô Carlinhos, como a gente o chama, ele herdou o Rumpami Careleuí, de Mãe Pureza, e pai Carlinhos é o pai de santo do meu pai de santo, que é Rumbono José Luiz Moreno Neto, o Babalorixá do Ilhéaxé Bacosuloquiomi. O Ilhéaxé Bacosuloquiomi, ele tem uma peculiaridade. Ele foi cofundado por duas casas, o Rumpami Careleuí e o Ilhéaxé Mileuá, na pessoa de Mãe Célia Neves, que, apesar de termos o mesmo nome, nós não somos parentes diretos. Então, essa casa foi fundada por esses dois sacerdotes, meu avô Carlos Botas e minha avó Célia Neves, que ajudaram, né, foram essas duas pessoas que fundaram o Ilhéaxé Bacosuloquiomi, que está sobre a condução de Doté, chamam ele de Doté, ou Rumbono, como mais comumente o chamam, José Luiz. Eu sou candomblecista da Nação de Reis de Savalu, mas não sou um purista. Eu acho que não existe purismo em candomblé. A gente tem são tantas misturas, são tantas águas trocadas ao longo dos processos,
mas por tradição, né, por conta de Mãe Tança, lá no comecinho, ela traz essa designação de Jeje Sabalu, e isso foi mantido ao longo da nossa tradição religiosa. Então, sou um candomblessista de nação Jeje Sabalu, que pratica o candomblé já, fui iniciado em 2011 por José Luiz, então, mas fui a Bianda Roça acho que quase 4 anos, então já lá se vão quase 20 anos de convívio com axé. E uma coisa muito curiosa, eu e meu pai de santo, agora falando mais pessoalmente, nós nos conhecemos na escola. Então essa é uma ligação muito antiga, antes de sermos filho e pai, né? Eu filho e ele pai, nós éramos, não somos amigos, mas obviamente que essa relação se miscui, se mistura em diversos aspectos da nossa condução, ao longo da vida. Então, de convívio entre nós dois, são mais de 30 anos entre amigo e filho, né? Então, isso é uma relação muito sólida, muito bonita, uma história bastante rica nesse sentido. Bom, essa é a minha história de axé, mas vamos falar agora, nesse próximo slide, do ponto de partida do nosso encontro, né? Axé para todos os corpos. Por que é importante que a gente tenha essa diversidade nos espaços, nas casas de matriz africana, nas religiões de matriz africana? Porque, originalmente, se pensarmos, né, na gênese dos terreiros, nós sempre, vou falar nós, porque eu acho que é mais interessante que nos incluamos todos nessa fala. As nossas casas sempre foram espaços de abrigo, né? Sempre foram referências importantes em muitos aspectos. Referências de lideranças locais através dos seus sacerdotes e sacerdotisas, eram espaços de acolhimento, espaços de cura, espaços para alimentação, e sempre acolheu todos e todas de modo indistinto. Então, eram as pessoas marginalizadas no sentido da violência social, eram as primeiras pessoas LGBT que a gente nem imaginava falar nada disso, né? Nenhuma dessas siglas. As pessoas tinham comportamentos e sexualidades divergentes daquilo padrão inicialmente, então procuravam esses espaços, em geral, afastados dos centros da cidade, para que pudessem ficar mais resguardados das ações violentas do Estado, e foi um espaço de acolhimento, né? Então, acolheu crianças, acolheu idosos, e graças aos idosos, a manutenção dessa sabedoria, a transmissão dessa sabedoria, e no sentido de acolher a população LGBTQIA+, sempre existiu, sempre esteve lá, todos e sempre estivemos lá indistintamente, de modo mais evidente, de modo menos evidente, mas sempre foi um espaço para todas as pessoas, né? Então, a premissa inicial é uma casa de acolhimento, sempre foram casas de acolhimento. Não estou romantizando essa fala, mas ela é antropologicamente reconhecida como espaço de acolhimento. Eram hospitais, eram creches onde as mães deixavam suas filhas e filhos para poderem trabalhar, eram os hospitais no sentido das curas da dimensão biomédica e mágico-religiosa. Então, é o banho, é a folha que passa no corpo, é o ebó que é feito, né? É a obrigação que é dada. Então, tudo isso são procedimentos de natureza mágico-religiosa que interferem na qualidade de vida dessas pessoas, inclusive na sua saúde, na dimensão biomédica, no seu corpo propriamente. Então, quando a gente pensa nos espaços das casas de matriz africana, das religiões de matriz africana, a gente sempre vai imaginar essa dimensão do acolhimento inicial, em especial dessa marginalidade. Quando falo marginalidade, não me refiro ao aspecto da marginalidade do ponto de vista da violência, mas os indivíduos que ficavam, de fato, à margem da sociedade, porque lembrando que tudo que era referente aos povos pretos no Brasil sempre foi tratado de modo muito violento, e os terreiros eram espaços onde essas populações, onde esses corpos iam ser abrigados, resguardados, né, mantidos vivos durante muito tempo, para que pudessem passar à frente essas nossas tradições. Então, é um espaço de acolhimento, onde o amor sempre é a primeira oferenda. Então, ao acolher, a gente já está executando um ato de amor nesse sentido. Então, as crianças estão nesse cenário, nossa população LGBTQIA+, de um modo geral, para que a gente tenha, né, e execute
um termo bastante interessante, que é o de família extensa, porque nos terreiros, a dimensão familiar, no sentido sanguíneo, de consanguinidade, ela se dilui e passa a ter uma configuração de família extensa, né? Então, você ganha pais, mães, irmãos, que não são seus irmãos e pais e mães biológicos, mas são pais, irmãos e irmãs que espiritualidade, que ancestralidade viabilizou que convivessem naquele espaço, que coabitassem aquele espaço pelo tempo necessário para o convívio. Então, esses laços são estendidos numa reprodução de modelos africanos, né, as mini-Áfricas que a gente estabelece dentro dos terreiros, nas suas hierarquias, nos seus dogmas, nos seus códigos, e a gente representa nesse espaço do terreiro, esse espaço de familiaridade. Próximo slide, por favor. Bom, o caruru, eu acho que tinha um textozinho aí. Bom, eu resgato aqui, rapidinho, podem ficar tranquilos. Enquanto vocês falam, eu vejo aqui. Pronto. Vamos lá. Aqui. Ok. Bom, o que é que a gente consegue ver efetivamente quando a gente fala no caruru, né? Esse prato, né, tão diverso, com tantos elementos, para além do quiabo, né, propriamente, que seria o caruru em si, ele traz muitos outros elementos. É um elemento de fé. Por que fé? Porque para a gente de axé, comida é algo muito importante, é fundamental. A gente distribui axé na alimentação. Então, ofertar um alimento, doar um alimento, né, oferecer um alimento para para quem quer que seja, é um ato de fé. Então, é neste momento que o nosso corpo recebe o axé de modo materializado, né? O alimento ele é sagrado, ele não vai nutrir apenas o corpo, ele vai nutrir para além do corpo, ele vai nutrir a sua espiritualidade. Então, dentro dos terreiros, a alimentação é algo muito importante, tanto que a cozinha ela ocupa uma centralidade, né, dentro dos espaços religiosos, por conta da possibilidade da gente executar, da materialidade ao axé propriamente, através da alimentação. O caruru também ele é memória. Por que ele é memória? Porque ele vai resgatar receitas, práticas, modos de fazer, que se perpetuam ao longo do tempo. Então, a gente tem ali, desde os primeiros movimentos, os primeiros pratos que foram produzidos, né, nessa perspectiva, isso vai se reproduzindo de modo bastante similar ao que se pensou inicialmente. Então, ele também é memória, nesse sentido, por conta da manutenção dessas tradições, é uma luta contra o apagamento, né? Os caruru, em especial em períodos onde a gente vive uma pressão, em especial das religiões neopentecostais, com o arrebatamento, né? O proselitismo, a chamada dessas populações em torno de uma teologia da prosperidade, que é uma grandíssima enganação, imaginando que as pessoas vão se tornar prósperas da noite para o dia apenas pela fé e não pelas ações. Mas a gente tem no caruru esse cenário de memória, de manutenção da memória, que é transmitida pelos nossos mais velhos, por isso a importância dessa população idosa dentro dos terreiros de candomblé, porque eles são as memórias vivas, são as nossas bibliotecas, são os nossos guardiões e guardiãs das tradições, dos modos, em especial dos modos de fazer as nossas comidas, de modo geral, né? E também resistência, porque, afinal de contas, a despeito de todo o processo opressivo que sempre existiu sobre os povos de terreiro, os carurus nunca deixaram de acontecer, e muito pelo contrário, especialmente aqui na Bahia, a gente pode falar disso com muita tranquilidade, todo e qualquer baiano ou baiana sabe o que é um caruru, come um caruru, pode não comer todos os itens, mas sabe o que é um caruru, e já comeu, já entrou em contato, e sabe que aquilo ali é um elemento típico da Bahia, né? Essa tipicidade, esse termo de comida típica, remete a um lugar, né? Então, a um local específico, que é o estado da Bahia especificamente, e uma baianidade muito restrita ao recôncavo baiana, onde esse cenário da religiosidade das religiões de matriz africana, elas se mostram, né, de modo mais
evidente. Obviamente que a gente tem muitas outras manifestações afro-religiosas pelo Estado, Brasil e pelo mundo afora. Mas essa afro-religiosidade do recôncavo baiano, muito possivelmente por ter sido o polo de chegada de todas essas populações escravizadas e a distribuição para o restante do Estado, talvez tenha sido um lugar de fortalecimento e de divulgação para outros espaços. Vamos ver o próximo? Bom, e aí, a grande importância para quem é essa festa, né? Para quem, de fato, a gente destina. Dentro dos terreiros de candomblé, as nossas ritualísticas, elas são muito específicas. A gente tem rituais para Oxalá, rituais para Xangô, rituais para Oxum. Todas as nossas divindades, elas têm os seus ritos próprios. E os ibejes não poderiam ser diferentes. Então, eles são as crianças, né? É o espírito da juventude, da infância. Recentemente, eu estava lendo um material da relevância que os ibejes têm na vida do iniciado. Aquelas pessoas que têm o seu corpo, né, tomado em transe, ou pelo Herê e, posteriormente, por outras entidades, como os orixás e caboclos e outros encantados, por exemplo. O Herê, ele assume um papel fundamental durante a iniciação, porque é o responsável por cuidar do corpo do iniciado. Cabe ao Herê resguardar esse corpo, né? Ensinar esse corpo que nada sabe sobre o axé, né? Através do que ouve, dos movimentos, daquilo que vai sendo ensinado ao Herê e transmitido para o corpo do iniciado. Então, esses orixás, essa dualidade, né? Rorô aqui como nós chamamos dentro do Jeje, essa infância, ela é extremamente importante, e eles são os indivíduos, as entidades que literalmente comem todas as comidas de todos os orixás. Por quê? Porque são eles que fazem essa comunicação, essa ponte entre a materialidade do corpo, do rodante, digamos assim, e a espiritualidade refinada do orixá. Então, cabe ao Herê cuidar dessa transição. Então, é ele que vai, muitas vezes, atuar como mensageiro, traz um recado aqui, outro ali, apronta uma coisinha aqui, diz uma coisa ali para alguém, e aí ele vai, né, de modo jocoso, brincalhão, divertido, como de fato uma criança deve ser, fazendo esse papel. E para eles se destinaram todas as comidas, né? Todas as comidas dos orixás. Então, o caruru, o vatapá, o abará, o acarajé, a pipoca, a farofa, o feijão fradinho, todos eles compõem o prato. Por isso que aquela enormidade, né? Quando a gente vai comer um prato de caruru, você bota um pouquinho de cada coisa e tem uma enormidade de comida, muitas vezes. Isso é muito bacana, porque é para eles, né? Para os ibejes, para essa alegria infantil que está ali, muitas vezes, atuando como elementos de cura do corpo, né? Afastando essa espiritualidade, afastando as negatividades em torno do corpo do iniciado e no entorno deles. Então, essas entidades, elas são muito poderosas, não se enganem, não achem que Herê é uma coisa boba, brincalhona, porque a gente lá em casa diz o seguinte: o que o orixá faz, a gente até consegue desfazer, mas o que Herê faz, não tem quem desfaça. Então, há que ter muito cuidado com eles. Né, Pai Natan? Você bem sabe disso. Imagino o que Herê faz. Herê é danado. Meu Herê chama-se Trovão, então vocês têm uma ideia do que ele não apronta. Mas é um menino educado, como dizem. Ele é educado, mas ele não é um santinho. Não é mesmo. É muito divertido, muito, muito comilão, né? Como um bom filho de Xangô. Ele gosta muito de comer. Bom, mas nesse sentido é para eles que esse período de setembro é celebrado, né? Então a Bahia celebra os ibejes, sem falar nos ibejes, mas oferece caruru em todos os lugares, em períodos mais próximos ali ao finalzinho do mês, a data específica, aqui, por exemplo, no 27 de setembro, a cidade cheira a dendê, Salvador cheira a dendê, a gente sente o cheiro em todos os lugares, aí ficam os convites, me chama para o seu caruru. Todo mundo já deve ter visto algo do tipo nesse sentido. Bom,
Vamos lá para o próximo? Bom, os hereis, as ibejadas, essas entidades infantis, né? Claro, o candomblé, os hereis, eles eu faço uma pequena distinção, mas eu acho que, na verdade, isso não faz muito sentido, né? Separar irei e ibejada talvez seja, na verdade, apenas variações de uma mesma manifestação. Então, essas manifestações infantis dos orixás, né? A infantilidade, digamos assim, que aquele orixá representa, eles vão trazer leveza, vão trazer jocosidade, vão trazer brincadeiras, vão trazer a diversão para os momentos quando eles chegam. Muitas vezes chegam de modo festivo, saem chamando os irmãos, né? E todos querem celebrar juntos e fazer essa alegria deles juntos, e trabalham, e vão fazer as coisas que eles mais gostam de fazer, de modo mais livre, porque não necessariamente tem muito controle sobre ele, né? Quando você pensar que não, ele já fugiu da sua vista, ele já está fazendo várias outras coisas. Então, essa alegria, né, que eles trazem é bem marcante. Então, essas entidades infantis, elas sempre fizeram parte dos terreiros. Não é à toa que os terreiros sempre tiveram crianças no seu entorno, nas suas comunidades. Muitas vezes sendo iniciados ainda de modo mais, ainda na infância, mas convivendo como filhos e filhas dos filhos da casa, né? Estando ali em contato cotidiano com essa religiosidade, sendo naturalizado nesses processos, não crescendo com estranheza, a despeito de um cenário que a gente vive na atualidade de muito estranheza. As crianças não é muito difícil, por exemplo, quando a gente vai entregar caruru na rua, por exemplo, que as crianças prontamente aceitem, né? Não como porque é de preceito, não como porque não. As desculpas são as mais diversas, e tem sido cada vez mais difícil a gente conseguir fazer essa entrega de modo genuíno. Obviamente que nos lugares, nas periferias, isso acontece de modo muito fácil, porque, afinal de contas, ali estão as matrizes dessas características estão bem presentes, né? Mas nos bairros mais centrais da cidade, isso é muito difícil, e é uma infelicidade que a gente vive hoje, porque na minha infância, há 40 anos atrás, eu era a pessoa que sentava na toalha lá para comer o caruru de minha avó, e saía depois comendo caruru da vizinhança, que sempre acontecia. Então, essas entidades infantis, elas trazem essa alegria, essa manifestação leve, né, para o espaço do terreiro, e no momento do caruru, propriamente, né, no ritual propriamente deles, eles aí se manifestam plenamente e permanecem durante todo o período, e só vão embora na hora que eles querem ir. Bom, próximo. É muito tradicional que a gente tenha, no momento do partilhamento da comida, mais uma vez a comida como elemento central, nesse caso, a gente tem aí as casas, existem algumas variações, né? A comida servida numa grande bacia, numa bacia de ágata, e os hereis comem conjuntamente, ou cada um recebe o seu pratinho e come todos juntos. O fato é que todos os hereis da casa, né, e aí a gente pode transferir essa ideia de herê também para a infância, para as crianças, que não necessariamente estejam manifestadas, mas são as representações do herê também naquela condição, naquele período de vida da infância, elas vão sentar e vão comer juntas, né? E nesse momento a gente tem aí a celebração, a materialidade dessa celebração propriamente. Então eles vão comer a comida que eles gostam, nesse momento todas as comidas que são ofertadas pela casa estão ali. O milho branco, a farofa, o acaçá, o abará, todas elas vão ser compartilhadas, mais uma vez, num exemplo claro da relevância da alimentação, né, do poder que a alimentação tem de congregar pessoas. A gente não faz caruru para 10 pessoas, a gente faz caruru para 300 pessoas, para 500 pessoas. Dificilmente você vai fazer um caruru para você e mais alguém, porque não faz muito sentido, né? A comida que você compartilha, a comida que é feita para compartilhar. E nos terreiros de candomblé, isso é um elemento muito importante, porque é um momento, muitas vezes, que ele abre suas portas para a comunidade, como vocês fazem aí, como nós fazemos aqui também. Então, para além dos filhos e filhas de santo da casa, nós abrimos as nossas portas para acolher quem quer que seja. Alguém que esteja passando na rua e queira entrar para comer, por exemplo. Alguém que esteja com fome e queira entrar para comer.
né? E os terreiros, eles têm essa característica do acolhimento para a alimentação. Sempre tem comida no terreiro. Sempre precisa ter algo para ofertar no terreiro, para quem quer que bata as nossas portas pedindo comida, por exemplo. Então, o Caruru, então, é um momento que isso fica mais evidente, porque a gente tem toda a reverência, né? Todo o cuidado, todo o zelo, toda a nossa dedicação na cozinha, o tempo, o preparo, o cuidado ritualístico que aquelas comidas precisam ter, para que efetivamente a gente tenha essa comida compartilhada. E para além da comida, também que eles são enlouquecidos pelos doces, né? Nossa, mãe, é uma loucura. O quanto eles gostam desses doces, o quanto é necessário que a doçura esteja perto, né? Esteja presente, esteja ali disponível para eles. Então, de fato, é algo muito importante para que todos comam, compartilhem essa comida, né, de modo muito orgânico. Então, o herê come com a mão, o herê não usa talher, ele vai comer com a mão, ele vai limpar depois essa mão na barra da saia de uma mais velha, depois vai levantar e vai brincar com seus irmãos. Então, é muito importante ver esse sagrado infantil ali materializado, né, e brincando, circulando entre as pessoas. É um momento que a comunidade também vê essas entidades, porque quando a gente, por exemplo, faz um xirê, uma festa de orixá, o orixá até cumprimenta as pessoas, vai, abraça, mas as pessoas têm muita deferência, né, ao orixá, então preciso ter um certo respeito, uma certa distância cerimoniosa, porque afinal de contas é um orixá, é um deus ali em terra. Mas o herê não, o herê vai, fala, abraça, senta, conversa, puxa assunto, brinca. Então ele está muito mais próximo das pessoas. Por isso esse sagrado infantil, ele ocupa essa centralidade dentro das celebrações do Caruru. Próximo, por favor. E na produção desses elementos, desse alimento, né, uma série de ingredientes não entram de modo aleatório. Por que eles estão presentes? Porque o caruru em si, ele é a comida de todos os orixás. Então vai ter a pipoca, que está ligada ao Baluaê, vai ter o feijão fradinho, que está ligado ao Oxum, o milho branco para Oxalá, o quiabo para Xangô, o acarajé para Iansã. Então todos esses elementos estão ali compondo, sendo representações das divindades, dos orixás, dos oduns, dos inquices, dos encantados, dos caboclos até, naquele prato. Então, tudo é calculado, pensado, com muita atenção, com muito cuidado, com muito zelo, e em especial por quem está à frente do Caruru na cozinha, sob a orientação do zelador e da zeladora da casa. Então, nada é dito, é dito aleatoriamente. Tudo é pensado, um cardápio é pensado, o que é que vai ser feito, como vai ser feito. Caruru, algumas pessoas, por exemplo, os filhos ligados ao Oxalá, eles não podem comer nada de azeite dentro dos espaços da roça, então é também preciso pensar nessas pessoas, o que elas conseguem comer nesse cenário. Então, um importante pesquisador do candomblé baiano, Vivaldo Costa Lima, afirma que a gente come hoje uma comida estilizada. Então, qualquer lugar que você chegue numa sexta-feira, desses restaurantes dos populares, talvez aos mais sofisticados, você vai encontrar um prato de comida baiana. Entre esses alimentos vão estar lá o caruru, o vatapá, o feijão fradinho, a galinha de xinxim. Então, isso se estilizou, se popularizou dentro da Bahia, mas isso tem uma origem, né? Isso não nasceu da vontade, da cabeça de ninguém. Isso veio dos nossos terreiros, das nossas casas. A nossa ancestralidade traz esses elementos, e isso se populariza no cotidiano baiano, de um modo geral. Próximo, por favor. Mas o quiabo, ele ocupa uma centralidade, né? O caruru recebe o nome propriamente a partir da preparação feita com quiabo. E aí existem variações, né? O quiabo cortado em lascas para o amalá de Xangô, o quiabo cortado em rodinha para o amalá de Oiá, e o quiabo cortado em cruz, como a gente usa no nosso caruru de um modo geral. Então, o elemento quiabo, o ingrediente quiabo, vamos colocar nesses termos, ele está muito ligado a Xangô. E Xangô, que é um orixá que está ligado à celebração, Xangô, ele gosta da reunião, do compartilhamento, né? Da possibilidade de sentar com os seus e compartilhar a comida. Então, não é simplesmente cortar o quiabo
existe todo um cuidado inicial, né, em preparar da panela que vai receber o quiabo, a forma como o quiabo é cortado, aos cânticos que são feitos durante esse corte, as conversas que podem que a gente pode ter durante esses cortes, tudo isso é ritual, nada é feito como a gente faz numa cozinha industrial, por exemplo, não é assim. Assim a gente faz, talvez, em nossa casa, ou quem trabalha com comida, por exemplo, mas dentro do terreiro, não. É ritualístico aquilo ali. Tanto que é um momento que, muitas vezes, toda a comunidade se reúne e cada um corta um pouco, porque é importante que a mão de todas as pessoas estejam ali, naquele momento, compartilhando, dividindo, né, o axé para produzir aquele alimento. Então, a cozinha, ela ocupa uma centralidade muito importante dentro do terreiro de Candomblé. Existem cargos específicos, pessoas que cuidam da cozinha, e ritualísticas muito próprias para resguardar a importância da cozinha, né? Em especial quando você tem a possibilidade de você ter a cozinha que a gente chama de cozinha social, que prepara comida de modo geral, é a cozinha ritualística, onde os axés são preparados, as oferendas são preparadas. E essas duas cozinhas, às vezes, se misturam muito, mas elas devem estarem devidamente resguardadas por conta dessa importância que tem. Então, o quiabo, né, ele acaba dando nome a esse prato, né, a preparação com quiabo, cebola, camarão seco, castanha, o gengibre, o amendoim e muito azeite, é o que acaba dando nome a todos os outros, ao prato como um todo, que vai muitos outros ingredientes, né, como a gente já bem sabe. Próximo. Deixa eu fazer uma coisa, caso vocês queiram falar, para não ficar apenas eu falando, podem levantar a mão e perguntar tranquilamente, viu, gente? Fiquem à vontade para a gente, inclusive, dar um pouco mais de interação. Bom, e por que os doces eles são tão importantes? Porque criança gosta de doce, né? Eles amam doce. Então, caruru sem mesa de doce não é caruru. Você só bota lá comida e não tem um bolo para eles, pode ter certeza que eles vão chegar reclamando. Então, as balas, os bombons, eu gosto muito de pensar, por exemplo, que a gente, nesses momentos, reflete, nos terreiros, né, nos centros, de modo geral, a gente devolve ou entrega para muitas crianças as festas de aniversário que elas nunca tiveram, né? Onde não foi possível celebrar a sua infância. Então, num momento como esse, que ela vê aquela mesa cheia de doce, bolo e criança para lá e para cá, é uma celebração, é um aniversário, digamos assim. Então, esses doces são elementos importantes, porque representa, antes de tudo, abundância, né? Porque eles são generosos, os herês são generosos, eles gostam de entregar para os outros esse alimento. Então, a oferta desse alimento, do doce propriamente, é algo importante, tanto que a gente faz os saquinhos de bala e distribui, deixa uma mesa cheia parece aquelas mesas de criança, de aniversário mesmo, né, com bolo, às vezes mais de um bolo, né? Lá em casa a gente já conseguiu fazer, a gente normalmente faz o bolo, né, dentro do terreiro mesmo, mas sempre chegam bolos de presente para os herês, e aí teve uma dessas oportunidades, foram 6 bolos, nossa, foi uma loucura. Mas assim, com essa cara, com bola, com brinquedinho, com tudo isso que eles fazem, né? E é um momento também que a comunidade ela precisa estar presente para dar conta dessa comida toda, para comer junto com eles, né? Para celebrar essa grande partida. Então, oferecer é reconhecer a generosidade, a leveza e a alegria dos valores espirituais, porque é um momento de celebração, é um momento que a gente naturaliza essa religiosidade, né? Mostrando a leveza dela, mostrando a pureza da infância, né? A alegria da celebração que os herês trazem. Então, ofertar, ser abundante e fazer sentido da partilha é muito relevante para esse momento de celebração. Próximo. E aí, obviamente, por ser de natureza coletiva, existe a coletividade, ela se manifesta em todas as etapas, né? Dos custos à preparação.
Então, não é algo barato de se fazer, a gente sabe bem disso, né? Principalmente quando a gente assume uma dimensão ou um compromisso em fazer um candomblé para a comunidade. Então, é caro e tem ficado cada vez mais caro, então é preciso, de fato, se organizar, se planejar, e o custo financeiro disso é alto e precisa ser partilhado por todos, obviamente dentro das possibilidades de cada um, mas é preciso pensar, sim, nos custos disso, né? O preparo também, que envolve muitas pessoas, uma pessoa só não vai conseguir dar conta de todos esses preparos, então há um planejamento, há necessidade de fato de se organizar, o que é que se faz antes, o que é que se faz no dia, para que a gente possa fazer e finalmente comer e celebrar, né? Nesse momento de compartilhamento. Porque afinal de contas, como eu já disse no comecinho, é um ato, é um ebó, a gente oferece, as pessoas, elas não se servem no caruru, elas são servidas, elas precisam ser servidas, ninguém vai colocar a mão na panela que está sendo, onde o alimento está. Ela precisa, essa comida precisa ser oferecida, ofertada para as pessoas, né? Não e é um momento importante que cada pessoa, eu não como, deixe no prato, mas você vai receber o prato com tudo. O que você não come, não precisa comer, ninguém é obrigado a comer tudo, mas você não vai se servir, você vai ser servido dentro da tradição. Caso contrário, você está agindo de modo errado, né? E aí precisa ser corrigido. Isso não é problema a gente corrigir, obviamente, com educação, com jeito, com tato, né? Dizer, não, meu amor, você não pode servir, não. Quem vai servir é a gente, você vai ficar aí, seu pratinho vai chegar com tudo. Mas eu não como galinha. Tudo bem, você pode deixar a galinha no prato, mas ela não vai deixar de vir para esse prato. Dá um sorriso e sai, para não ficar na saia justa. Próximo. E, obviamente, toda a nossa celebração, ela é viabilizada pelo toque, né? A musicalidade, as nossas rezas, elas são entoadas com fundo desses instrumentos sagrados para a gente. Então, é eles que fazem a invocação, né? É a oralidade dos cânticos e a musicalidade oriunda do atabaque que faz essa ponte, né? Então, quando esse tambor toca, o sagrado de fato se apresenta, ele se mostra, ele se manifesta. É pelo meio dos cânticos que eles são chamados, né? É o toque do atabaque e a espiritualidade que está ali disponível, ela vem e se apresenta. Ela vai representar a gratidão, a alegria, a memória. É um instrumento de mensagem entre dois mundos, é a convocação, né? Então, cada batida dessa, nos cânticos, sejam eles nos cânticos em Yorubá, nos cânticos em Fon, nos cânticos em Nagô, elas são o chamamento, né, para que a espiritualidade ela se manifeste ali naquele espaço. Então, é o tambor, né, que vai fazer essa conexão. Eu estou trazendo todos esses elementos para a gente perceber que não é só a alimentação, né, que está ali. Existe todo um cenário, todo um contexto que precisa ser também considerado. Próximo. Bom, e especificamente no caso de vocês estão dentro de uma zona, de um espaço rural. E pelo que eu conversava com a Michele também, é um espaço também quilombola, então é um espaço de resistência, né? Fugiram, os primeiros vieram para se resguardar do jugo da escravização e encontraram nesse território um espaço protegido. Então, nesse espaço protegido, a memória vai ser a alimentadora dessas tradições, vai marcar nos corpos essa história, vai marcar nos corpos essas tradições, vai marcar nesses corpos cada gesto, cada ritual que é transmitido ao longo de todo o tempo. Então, o corpo ele vai manifestar essas memórias. O espaço também ele guarda essa importância, porque nós precisamos dos espaços naturais, né? A natureza ela é a entidade, é a representação das nossas divindades. É a água, é a mata, é o chão, é o sol, é a noite. Então, todos esses elementos estão na natureza, eles precisam ser resguardados, e esse território precisa trazer esses elementos também, para que a gente consiga manter essas tradicionalidades. E, obviamente, quando a gente coloca tudo isso dentro da panela, a gente está falando de ancestralidade, está falando de memória, algo que é passado de geração a geração dentro da nossa religiosidade. Próximo. Bom, e aí, um tema
Dito isso, né, contextualizando vocês no sentido do que é o Caruru, e trazendo propriamente para a pauta, não que essa parte inicial não faça parte, mas é importante, eu acho que é importante que a gente contextualize. Eu vou trazendo, na verdade, mais algumas reflexões do que propriamente posições minhas, né? Os terreiros são espaços plurais, por natureza. Por que eles são espaços plurais? Porque a gente está falando de uma família extensa, onde as ligações elas não são sanguíneas apenas, né? É a pessoa que chega através de uma amiga, alguém que bate a nossa porta querendo entrar, precisando de uma ajuda, precisando de um auxílio espiritual, e aí essa família vai se constituindo, né? Com os passados dos indivíduos e aquele momento de convívio que a gente tem nesses cenários, né? Nesse espaço. Então, essa pluralidade, ela sempre fez parte do nosso terreiro, das nossas casas, né? Das roças de candomblé, dos terreiros de umbanda, seja o que for o termo que a gente utilize. Mas sempre foram espaços plurais por natureza. E a nossa religião, ela sempre acolheu a diversidade. Sempre houve população LGBTQIAPN+, dentro do terreiro, desde sempre. Não é nenhuma novidade, não é algo novo, não é algo que surgiu agora. A gente está usando os termos agora, porque é importante que a gente rotule no sentido não apenas da delimitação, né, o rótulo, porque não se cabe em rótulo, mas para que a gente nomeie as coisas, nomeie os cenários, nomeie as condições, nomeie as orientações, para que a gente saiba mesmo do que a gente está falando, não fique apenas usando de eufemismos ou mesmo de termos mais pejorativos, né, que a gente tem. Então, eles sempre foram no espaço. Então, é a casa, sendo a casa de todos os orixás, é natural que todos os orixás acolham todos os corpos. A todo corpo há um orixá ligado, no nascimento. Não importa a religiosidade dele. Né? Aquela cabeça, aquele ori tem um dono, tem uma dona. Né? Foi destinado a um determinado orixá, no nascimento. Obviamente que nem todas as pessoas vão praticar essa religiosidade, mas todos que chegam à porta e vão consultar um pai de santo, uma mãe de santo, eles vão ouvir dele, quando é obviamente possível, né? Que orixá rege aquela cabeça, para que você se aproxime dessa energia. Então, é um espaço de acolhimento, para que efetivamente a gente acolha esses corpos. Muitas vezes é o lugar onde o indivíduo passa a ter um sentido de pertencimento. Né? A população LGBT, que elas, bom, é redundante falar da violência em torno dessa população. Até hoje, nós somos um país extremamente violento com essa população, né? O país que mais mata pessoas transexuais, é o que mais, que é onde a população LGBTQIA+, sofre mais violências, a despeito de termos legislações que nos protegem, ainda de modo, digamos assim, inicial, mas existem legislações que nos protegem, e as políticas públicas, mais recentemente, de fato, têm pensado de modo mais protetivo para essa população especificamente, incluindo a discriminação, equiparando isso a crimes como racismo, por exemplo, né, que já é um outro grande problema, mas sempre foi um espaço de acolhimento. Então, muitas vezes, é nesses terreiros que esses indivíduos passam a ter um senso de pertencimento, né? Estarem ali acolhidos dentro das suas manifestações de modo mais livre, né? Para que eles possam se expressar de modo mais livre. E por isso que a gente fala ninguém fora da roda, todas as pessoas devem estar nesse espaço, né? Indistintamente. E é justamente nesse cenário de diversidade que o axé se multiplica, se fortalece. O axé, ele também é diversidade. A gente não pode pensar que o axé é uma divisão, fulano tem mais axé do que outro. Não, o axé de uma casa é compartilhado por todos e precisa ser pensado nessa perspectiva. Próximo. Acolher é mais do que permitir entrar. E aí começam as minhas provocações, né? E aí pode ser espaço que a gente possa conversar um pouquinho mais. Historicamente, a gente sabe que o candomblé é um espaço de resistência, de acolhimento de diversidade, inclusive para a população LGBTQIA+. Porém, né, estar presente não é necessariamente ser incluído. A gente sabe disso. Não é tão simples assim, não é tão óbvio assim, simples não é tão óbvio assim, porque a gente sabe, por exemplo, que hoje em dia
algumas questões, por exemplo, de natureza iniciática, uma pessoa transexual, né, um homem trans, uma mulher trans, dentro de determinados ritos religiosos, o que é que o orixá vai, o que é que vai ser feito? O orixá não, porque o orixá tem entendimento dele, não é nosso. Mas o que é que a liderança da casa vai? Se é um homem trans, por exemplo, e ele vai ocupar uma função de Ogã, por exemplo, ou vai ocupar uma função de Eked, se for uma mulher trans, e o biológico, como é que tá? Então, não é um cenário tão simples de se entender, percebem? Então, de fato, é preciso pensar para além dessas condições biologizantes que os corpos trazem. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que muitas vezes essas pessoas, elas estão naquele cenário, naquele território, naquele terreiro, mas, na verdade, elas não estão ali de modo pleno, elas estão sendo toleradas, mas elas não estão sendo reconhecidas por isso. Né? Não estão sendo respeitadas na sua condição de gênero, né? Efetivamente. Estão ali apenas existindo naquele espaço, convivendo naquele espaço, mas sem receber o devido acolhimento. Muitas vezes, essas pessoas acabam sendo alvo de jocosidades, né? De constrangimentos, principalmente, por exemplo, se for um homem gay muito afeminado, né, com muitos trejeitos, uma mulher muito masculinizada, ou mesmo uma pessoa trans. Talvez as pessoas mais velhas na roça, que não tenham tido essa disponibilidade de pensar mais propriamente nesse cenário, elas talvez não entendam muito claramente, aí muitas vezes acabam fazendo brincadeiras equivocadas, não acabam fazendo ofensas bastante equivocadas nesse sentido. E o que a gente muitas vezes acaba vendo é uma limitação de acesso por conta da condição biológica desses corpos, em especial. E aí eu faço essa pergunta a vocês, a gente conversa sobre ela já já. Uma pessoa LGBTQIA+, está realmente sendo acolhida quando precisa esconder, se adaptar ou justificar para quem é para pertencer a um terreiro? Pensem um pouquinho para a gente conversar depois, tá? Mas realmente, como eu disse para vocês, mais algumas provocações para a gente pensar e discutir um pouco mais sobre isso. Mas pense de fato, o que a gente está dizendo que é acolhimento? A gente diz que acolhe, mas acolhe mesmo? A pessoa precisa se justificar tudo, precisa dizer, né, falar da sua vida de modo até muito mais íntimo? Não sei, tenho minhas dúvidas. Próximo. Se as portas estão abertas, para quem elas se abrem de fato? Talvez seja mais fácil abrir para o filho de santo que tem dinheiro, né? Não estou dizendo que esse é o caso, mas é mais fácil, né? Se você consegue prover, certamente você vai ser acolhido. Mas se você não tem essa possibilidade, né? Ou sua contribuição, de fato, pode ser pelo trabalho. Então, a gente tem ainda muito marcada nas nossas práticas uma colonialidade muito forte, principalmente no que é ligado ao gênero, né? As mulheres vão estar muitas vezes ligadas, por exemplo, ao cuidar dentro de um terreiro. Elas vão limpar, elas vão tratar, vão cozinhar, enquanto aos homens a função está ligada, por exemplo, à manutenção. Então, as coisas de rua são para homens, as coisas internas são para as mulheres, né? E isso se configurou e tem se configurado dessa forma. Então, a gente tem que, de fato, pensar que esses cenários, né, de acolhimento, eles passam por essas 4 ações. Respeitar, reconhecer, de fato, pertencer àquele espaço e, consequentemente, se você pertence, você participa, né? Faz sentido você pensar dessa forma. Então, desde o respeito à sua condição original, na sua condição de gênero, para que você tenha isso respeitado e passe a ser incluído nos processos, se sinta pertencente, porque quando a gente pergunta se as portas do terreiro são abertas, de fato, elas precisam estar abertas, né? Os terreiros são abertos para todos os corpos, para todas as entidades, para todas as formas de existir. Obviamente, cada casa tem suas regras, né? Trazendo um exemplo pragmático da minha casa, a gente não tem manifestação com o Exu. O Exu ele é tratado como orixá, mas não há, por exemplo, na ritualística dele, a presença do orixá Exu na minha família de santo. Né? Outras famílias de santo eu não consigo dizer. Mas na minha família de santo, a celebração de Exu ela é feita sem que ninguém incorpore. Mesmo os rodantes que trazem Exu. Então, isso é uma condição da casa. Mas isso não quer dizer que Exu está do lado de fora, muito pelo contrário, ele está dentro.
Ele é o princípio, ele começa. Mas as casas têm seus ritos, suas formas, né? Então, incluir é garantir que ninguém precise deixar parte de si do lado de fora. É preciso, de fato, pensar nessa perspectiva. Próximo. A fé, ela não pode ter restrição. Ela precisa ter acolhimento, ela precisa ter respeito, ela precisa ter amor. Cada pessoa é única, cada pessoa é valorosa e deve ser bem-vinda ao terreiro. Né? Deve ser um espaço onde as religiões, a população LGBTQIA+, ela se sinta, de fato, pertencente àquele cenário, àquela condição, àquele espaço. Né? Então, se a gente não acolhe essa diversidade, se a gente não abre os braços com amor, com respeito, essas pessoas vão continuar sendo marginalizadas, vão continuar sendo violentadas pela sociedade, e a gente não pode reproduzir essas violências de gênero e de sexualidade nos nossos espaços de terreiro. Isso é uma coisa que a gente tem que, de fato, ficar bastante atento. Não é simples. Muitas vezes a nossa fala, a nossa prática já traz essa violência, até na comunicação de modo mais direto, né? Mas a gente precisa estar muito atento e vigilante sobre isso. Próximo. Diversidade e axé. O amor deve ser a primeira oferenda do terreiro. Né? A pluralidade, ela deve estar presente porque nós somos diversos, nós somos politeístas, nós temos deuses e deusas. Então, por que não trazer essa pluralidade de fé para a nossa prática? É resistência porque a gente precisa se fortalecer enquanto comunidade dentro dos espaços de terreiro para que a gente consiga lidar com as pressões contrárias às nossas atividades, né? As forças antagônicas que existem em torno do terreiro, em especial as pressões das religiões neopentecostais que têm demonizado as nossas práticas, para que a gente consiga efetivamente manter o nosso axé vivo, enriquecer. A energia do axé é diversidade, é pluralidade, né? Isso é importante para que a gente, de fato, saiba reconhecer, né, essa importância, essa relevância da diversidade no nosso cenário. Próximo. A resistência, ela é sagrada. Né? Cada terreiro que permanece de pé é um ato político. Abrir uma casa de candomblé não é fácil. Imagino toda a dificuldade que Pai Natan enfrenta cotidianamente para manter a sua casa, a casa de vocês, né? Firme, seguindo, produtiva, entregando para a sociedade, para os filhos e filhas da casa, aquilo que é necessário. Vejo isso pela minha casa, pelas lideranças que existem lá, por fazer parte também do corpo do EBE, daquela comunidade, entre os mais velhos, não tão mais velhos assim, mas já me inserindo como um EBOME, como um ETEME da casa. Então, eu sei o quão difícil é a gente conseguir manter uma casa viva, ativa. Então, é um ato político de resistência, sim. É um ato espiritual, porque foi dada uma missão àquela casa, mais além do que a liderança da casa, aquele espaço, ele é sacralizado, para que aquela espiritualidade ela se mantenha viva naquele espaço, naquele território, naquela comunidade. Então, nossa comunidade, né, especificamente a comunidade LGBTQIA+, ela é a prova viva dessa riqueza, dessa africanidade, desses povos originários, dos povos quilombolas que estão ali conosco cotidianamente. Somos uma mistura que não pode ser apagada. E Jorge Amado já disse, é mestiça a face do povo brasileiro, e é mestiça a sua cultura. Não há como dissociar, não há como separar, não há como desfazer essa construção que tem suas bases na fundação do Brasil, né? Vamos falar do descobrimento do Brasil, que ela não foi descoberta, ela foi invadida. Mas na fundação do que nós chamamos de Brasil, essa diversidade ela já fazia parte, ela já estava ali, e ela, convenientemente, algumas delas foram sendo apagadas, foram sendo violentadas, para que uma se sobressaísse, né, um modo eurocêntrico de conduzir a sociedade estivesse ali presente, mais evidentemente na nossa sociedade. Mas o nosso povo é mestiço, e ainda bem que é mestiço. Próximo. Então, a tradição vai se renovar, porque as nossas raízes, elas são profundas. Nós somos árvores de raízes muito profundas. Não é qualquer vento que vai tombar essa árvore grandiosa que é a nossa religião. E por termos raízes profundas, somos resistência, né?
somos resistência, nós estamos aqui a despeito de tudo, a despeito de toda a violência que nós sofremos, de toda a condição pela qual nós passamos ao longo de toda a vida, né? E, em especial, os que caminharam o nosso caminho antes da gente. A nossa ancestralidade viveu muito mais na pele todas essas limitações, essas violências. E como uma árvore que de tempos em tempos renova suas folhas, as crianças chegam, os novos chegam, para que a gente possa pensar no futuro, manter essa nossa memória, essa nossa tradição viva e pungente no nosso cotidiano. Próximo, por favor. E acho que é o último. Eu agradeço a vocês pela paciência, espero de fato ter contribuído, e Xangô Afonjá, ele abençoe grandemente a vida de vocês, e façam todos nós pessoas justas, porque Xangô é justiça, Xangô é correção, Xangô é também muito amor e é o próprio calor da vida. Muito obrigado a todos. Aí estão os meus contatos, caso vocês queiram falar comigo em minha rede social. Mas Michele pode passar isso também para as pessoas. Muito obrigado, gente. Agora é com vocês. Estou aqui para ouvir vocês. Legal, professor. Eu estou aqui encantado. Não sei se alguém tinha levantado a mão, mas eu já comecei a falar aqui. Fique à vontade, pai. Feliz e agradecido mesmo, né? Grato por essa aula e esse resgate todo, né? De como que acontece o Caruru, esse sentido de comunhão, de família. E é muito característico nosso também, né? Essa parte de como o ritual de Cosme e Damião ele é embalado, né, pelos cânticos, pelos batuques. E aí eu vou gostar muito dos nossos batuques aqui, que tem um pouquinho daquele tom de sotaque, de indireta, né? E como toda criança. Aí a gente vai falar de um ponto, né, que passei na rua, escutei o tambor bater, era o Caruru de Cosme com azeite de dendê, né? Então, de fato, o tambor, ele chama mesmo quem está longe, quem passa ali na frente da casa, e o terreiro é esse espaço mesmo, né? Seja o terreiro de candomblé, de umbanda, de jaré, enfim, é esse espaço de acolhimento, e a porta ela precisa estar aberta e ela precisa receber as pessoas que chegam ali, né? Em um momento desse de confraternização, de celebração, e não tem como a gente dizer que não. Então, eu fico muito feliz assim por essa sua contextualização, né, do que é o caruru, e eu fiquei aqui já morrendo de fome, morrendo de vontade de chegar logo em setembro para comer. Então, e isso passa, né, pela preservação, né, da memória, da valorização da nossa tradição cultural. E hoje a gente veio de um dia todo, assim, fazendo, eu mais algumas pessoas aqui, nós estamos fazendo elaborando, né, executando um projeto de pesquisa, né, que é o mapeamento das casas de santo aqui do nosso município. E a gente falou muito sobre isso, né, sobre a manutenção do saber, né, sobre preservar a nossa cultura, a nossa tradição. E o caruru é um dos festejos mais citados, assim, que a maioria das casas Ainda realiza. mantém. Exatamente. E sobre o tema de hoje, eu acredito que, bom, primeiro o nosso terreiro tem 12 anos, né, de existência. É uma casa oriunda da casa de seu Daniel de Preto Velho. E, e em 12 anos é a primeira vez que a gente está falando sobre a comunidade LGBTQIAPN+, dentro do espaço do terreiro, né? Eu acredito que hoje a gente começa a fazer uma autorreflexão, é um olhar mesmo assim para dentro da nossa comunidade. E veja só, eu, o pai de santo, né, da casa, um homem gay, casado com o Ogan, também da casa, e em poucos momentos, raríssimas vezes assim, a gente falou sobre isso abertamente para a nossa comunidade terreiro, né? Então é algo que a gente precisa falar mesmo, conversar, entender, e também, de fato, é uma discussão muito recente, né? Em relação, como o senhor trouxe, né? Alguns termos, algumas palavras, mas sempre existiu, a gente sabe disso, mas é algo que a gente se coloca nesse lugar de tentar aprender, e com a chegada também de filhas de santo, né?
meninas, mulheres, lésbicas, né, mulheres trans, então a gente tenta fazer essa autorreflexão, né, de tentar entender se a gente realmente está acolhendo essas pessoas. Então, eu acredito que tem algumas pessoas aqui, se elas quiserem e puderem falar, eu acredito que fica até melhor, né, do que eu mesmo falar sobre a gente nessa questão, mas nós estamos num lugar de aprendizagem mesmo, né? A gente entende o espaço do terreiro não só como um religioso, mas como um espaço pedagógico, né, que precisa abrir espaço também para todas essas discussões. E eu fui anotando aqui algumas coisas, gostaria de já compartilhar, né? Que uma coisa que eu já escutei até de pessoas comentarem: ah, mas por que quase todo pai de santo é gay, né? E aí a resposta vem justamente daí, do espaço acolhedor que é. Nós somos uma religião, né, uma religiosidade que de fato tem essa característica muito presente, né, Sim, do acolhimento. A gente não sabe realmente se em todos os espaços de terreiro essas pessoas estão sendo realmente acolhidas, né? Mas a Umbanda, principalmente, ela tem essa característica muito forte, né, de acolher a todos e todas. E também não tem como a gente falar de Umbanda sem a gente falar sobre esses atravessamentos sociais, sejam econômicos, financeiros, de raça, não é? De verdade. gênero. Então, é tudo muito envolvido. A gente é atravessado por diversas questões, né? E é um corpo que precisa resistir realmente todos os dias. Então, assim, essa fala, ela parte muito também, né, da homofobia, né, desse preconceito sobre as religiões de matriz africana. E eu tô com esse livro aqui, O que é Umbanda, essa edição dele é de 1985, de Patrícia Birman, eu não sei se a pronúncia é exatamente essa ou é Birman, e aí, sobre a possessão, e eu lembrei dessa questão, né? De gays, lésbicas, pessoas trans, e aí que aqui fala assim, ela contextualizando aqui um pouquinho, né? Ela vai falar de modo geral como que surge os terreiros de Umbanda, e aí os terreiros de Umbanda, geralmente eles surgem de um puxadinho da casa da gente, né? Da família ali, tem um cômodozinho no quintal, no quarto, e ali que começa. E aí ela falando sobre a possessão, ela vai falar o seguinte: não resta dúvida de que o exercício da possessão, que permite aos fiéis um contato mais rápido e mais direto com as forças sagradas, ameaça o poder do padre, que pretende ter o direito exclusivo de fazer a mediação entre os homens e o mundo das forças sagradas. E aí, como é que eu vou lembrar e trazer essa correlação aqui com as pessoas LGBT dentro dos terreiros? Porque a Umbanda, o Candomblé, né, e aí eu vou falar do meu lugar de fala, que é a Umbanda, né, principalmente, é uma religião que vai autorizar, dar o poder para o homem gay, para a lésbica, assumir esse lugar também de protagonismo, né, de autoridade dentro de um espaço religioso. Autoriza para a gente, né, nos passa esse poder de também ser uma liderança religiosa, tal qual um padre, um pastor. Então, isso também incomoda muito, né? Então, Sim. é por isso que, e aí respondendo à pergunta, por que muitos homens gays são lideranças religiosas? Porque a Umbanda nos permite isso, né? Essa liberdade toda. E aí eu fui tentando pegar aqui algumas referências de pais de santo da Umbanda, principalmente aqui do interior da Bahia, de pessoas da comunidade LGBT. Não consegui lembrar agora, assim, de nenhum, assim, que tenha que seja uma pessoa publicamente, né, Uhum. conhecida. E aí eu lembrei de Joãozinho da Gomeia, que é Ah, do sim, claro. Candomblé. E se o senhor puder contextualizar um pouquinho da história de Joãozinho da Gomeia, eu já falei em alguns momentos no terreiro, que para mim é referência também, né, que rompeu Ele diversas foi uma barreiras. pessoa ímpar, né? A despeito de todas as críticas que existam, por exemplo, né? Mas foi a pessoa que fundou eu não conheço profundamente a história dele, mas um pouco que eu sei, acho que a gente consegue conversar. É, ele assume um papel como uma pessoa LGBT naquele período, no começo do século passado, né? Lá no comecinho, que transformou o candomblé nessa performance, ajudou, né, a estruturar o candomblé e parte das religiões de matriz africana com essa performance que a gente tem. É quase que uma reprodução
não diria carnavalesca, mas assim, é tão enriquecida aquela indumentária, aquela ritualística, e isso foi de grande relevância, porque ele foi a pessoa que pegou os nossos ritos e teatralizou. O candomblé ele tem muito essa característica da teatralidade, né? Não que sejam representações, exatamente, mas a gente tem aí na figura de Joãozinho da Gomeia uma pessoa que era conhecidamente uma pessoa LGBT, que vai para o Rio de Janeiro e passa a ter um poder muito grande dentro da sociedade, tendo, inclusive, muita influência política numa estrutura, numa época que Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, ele recebia lideranças políticas para suas consultas espirituais, pessoas da alta sociedade carioca, e influenciava essas pessoas. Então, ele também teve um papel importante nesse sentido de ajudar na quebra desse preconceito, de tentar diminuir esse preconceito em torno do candomblé. Mas inúmeros outros pais e mães de santo, a própria mãe Estela, que era uma mulher lésbica, que é uma representação gigantesca dessa espiritualidade na condução de uma casa tradicionalíssima, como foi o Opoafonjá, como é o Opoafonjá, por exemplo, né? Então, a presença da população LGBT à frente das casas é, na verdade, a chancela que os terreiros nos dão como espaço de acolhimento. É nesses espaços que essas pessoas podem ser quem elas são, efetivamente. E toda vez que a gente confronta esse poder estabelecido, obviamente que os impactos e os embates vão ser muito fortes. A igreja vai contrária, a polícia, durante muito tempo, bater candomblé, você precisava de licença na delegacia de jogos e costumes, né? Ou mesmo era proibido efetivamente, por conta de uma proibição, havia lei impedindo isso. Então, a influência de Joãozinho da Gomeia e de outras tantas pessoas foi muito nesse sentido, de trazer o candomblé, tirar o candomblé das periferias, da distante vista da sociedade e jogar luz sobre ele, né? E transformar, muitas vezes, a representação dos nossos chineses em algo teatral mesmo, para que a população disse, que bonito. Então, por isso que causa tanto impacto visual. Uma pessoa, quando chega numa roça, num terreiro numa casa de umbanda, num terreiro de umbanda, numa roça de candomblé, e vê um xirê, ela fica encantada com aquela beleza, né? Com a possessão, com os ritmos, com o toque, com os orixás, as entidades vestidas ali, apresentadas para a população. Eu gosto muito dessa expressão, e espero que não seja, que seja bem compreendido. O candomblé, ele é um boate de pobre. Por que eu vou dizer isso? Faz sentido. Por quê? Tem a performance, né? Tem o xirê ali acontecendo, então você tem algo visual para você ver, né, naquele espaço, naquele momento. Então, você tem um espetáculo. Você tem a sociabilidade. Você tem as pessoas ali, você conversa, troca ideia, né, e interage com as outras pessoas. E, para completar, tem comida e bebida. Olha que perfeito. Que evento maravilhoso, de graça, e onde você vai, você vê um espetáculo, você socializa com as pessoas, ainda se alimenta. Olha que coisa maravilhosa. E quantas e quantas vezes isso acontece, né? Apesar de ser uma expressão um tanto quanto popularesca, mas ela faz sentido, né? Porque, afinal de contas, é um espaço, de fato, de acolhimento onde tudo isso acontece. E ter uma pessoa LGBT à frente da casa de fato, um ato de resistência política também. Né? É político, é importante. O senhor expressar sua sexualidade de modo evidente e ter o mesmo poder de acessar a espiritualidade dos seus filhos do que um padre tem com sua comunidade, do que um pastor tem com seus adeptos. O senhor está na mesma horizontalidade nesse sentido. Né? Então, isso realmente gera conflito. As pessoas não querem compartilhar poder, mesmo que seja um poder espiritual, o poder da imaterialidade, mas elas não querem compartilhar esse poder. E aí, estar nessa posição também estar pronto para o embate político. E ficar atentos e atentas para que a gente não reproduza nos nossos discursos e nas nossas práticas todas aquelas ações de desrespeito, de exclusão, que a gente faz até de modo
inconsciente, né? De modo inconsciente. Muitas casas, por exemplo, dentro da minha família religiosa, e isso eu falo de modo mais amplo, a gente não tem casais formados, né? A não ser que as pessoas já venham como casadas, por exemplo, para a roça, né? Aqui é um Mas a pouco gente não, parecido também. lá em casa, na minha família de santo, posso falar isso de modo mais extenso, não há relação entre irmãos, né? Ou entre filhos e pais. Isso não acontece. Ou mesmo entre autoridades dentro da casa. Isso, de fato, não é um tabu para a gente. Aí, nós ainda não enfrentamos a necessidade de, assim como, por exemplo, nós ainda não enfrentamos no sentido, não convivemos com a iniciação de uma pessoa trans, por exemplo. Mas a maioria massiva das pessoas da minha casa são homens gays e mulheres lésbicas, né? Os heterossexuais são raridades na minha casa. Mas estão ali todos sendo acolhidos da melhor forma possível e tentando lidar com esses cenários de diversidade de fato. Uhum. E aí tem uma outra questão que eu anotei aqui, só mais duas, na verdade, para eu abrir espaço também aqui para outras pessoas falarem, que é sobre a iniciação da criança, né? Sim, Porque nós temos uma mãe de santo aqui na nossa região, Dona Laura, que nos relatos dela, ela fala que foi iniciada quando tinha 7 anos. Veja só, Dona Laura hoje sim, está com 70 anos de idade. E vários outros relatos também de pessoas da nossa região aqui que foram iniciadas, que assumiram a muito bom. função ali quando crianças. E a sensação que eu tenho é que antigamente era muito mais comum. Hoje, quando a gente vai falar sobre, de repente, iniciar uma criança, ou então criança dentro dos terreiros, é como se fosse um tabu, é como se as crianças não pudessem. E aí tudo bem, né? Que a gente vai compreender também o avanço da legislação brasileira em relação ao Estatuto E da Criança, né? Todas a essas gente não tinha questões que isso. estão, né, presentes hoje. E aí uma indagação que eu faço aqui, né? Como a gente lidar com essas questões? Porque é como o senhor trouxe na sua apresentação, né? De tempos em tempos as crianças chegam e elas vão renovar o axé. E E aí, precisa, uma né? outra questão é o mel, que o senhor falou muito sobre doce, bolo, bala, pirulito, e a gente aqui, as nossas crianças, elas gostam muito de mel. De repente pode até não ter o bolo, mas se tiver o mel para passar Ah, na tá cara, ótimo. assim, Tá elas doce amam. igual. É. E o Caruru de Cosme, eu gostei muito da sua fala quando diz que é o aniversário que a gente não pôde comemorar. E isso para as pessoas mais velhas da gente, mais velha que eu falo assim, tá? 30 a mais, muitos de nós, que não tiveram a chance, a oportunidade de comemorar, de ter um aniversário, né? Com todas aquelas coisas que as crianças merecem. E aí eu peguei isso, eu gostei, não tinha observado por esse lado. E é muito interessante, porque a Umbanda é muito, e o Candomblé, né? Muito esse lugar desses aspectos sociais e de discussões que estão aí na sociedade de modo geral e que muita gente finge não enxergar. E não vê. Pois iniciação de criança sempre foi um assunto muito polêmico, né? Na família de santo, na minha família de santo, de um modo um pouco mais extenso, nós temos poucas crianças iniciadas. Mais recentemente, talvez 2 ou 3. Mas, em geral, a gente inicia as pessoas adultas, né? Ou jovens, pelo menos, adolescentes para adulto. Mas isso não é não é uma regra. Existem situações e situações. Em alguns momentos, a espiritualidade determina, como aconteceu com um dos órgãos lá de casa, que foi iniciado, foi suspenso com meses de idade, então naquele momento o orixá já havia indicado feitura, né, como órgão, mas isso só aconteceu um tempo depois, mas ainda assim é uma criança que está iniciada. Isso, obviamente, vai fazer com que ele se torne um adulto muito velho de santo, né? A idade de santo vai crescer com a idade biológica dele. Mas é algo que hoje em dia a gente precisa também estar muito atento, porque a legislação que protege as crianças é algo recente, está falando de menos de 20 anos, pouco mais de 20 anos talvez, menos de 20 não, mas pouco mais de 20 anos, que a gente tem uma legislação que protege as nossas crianças. Então, de fato preciso pensar na perspectiva da legalidade dentro do espaço do terreiro, porque a gente não pode mais simplesmente fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Não dá mais, né? A gente sabe hoje em dia como essas situações elas podem se tornar problemas muito sérios, a gente precisa estar atento também ao que é legal, né, dentro do processo. Mas, ainda assim, independente da iniciação,
as crianças sempre estão na roça. Sempre estão na roça. Porque as pessoas têm filhos, os nossos amigos têm filhos, e eles querem levar essas crianças para compartilhar aquele espaço, para viver aquela experiência, e quanto mais jovem essa criança vai sendo apresentada a um espaço de religiosidade africana, mais natural isso vai ficando, mais orgânico isso vai sendo construído na cabeça desses meninos e meninas, para que eles entendam que é mais uma religião dentro de outras tantas, e que tem as suas diferenças, as suas similaridades, as suas particularidades, e precisa ser respeitada por isso. Então, ter criança é um espaço claro de renovação. Em especial, por exemplo, se a casa é conduzida por um Oiabá, um Oxum, por exemplo, ou Iemanjá, que tem ali, na maternidade, né, uma das suas características, a criança vai estar, aquele ventre precisa ser fecundo, trazer crianças, renovar essas energias. As crianças, elas precisam estar sempre no terreiro, e sendo crianças, né? Sendo crianças, é importante que elas estejam, óbvio que alguns rituais, por exemplo, elas não vão participar por conta às vezes, da necessidade do resguardo de determinadas cenas que eu não vou tratar aqui, mas que podem ser chocantes para elas, né? Obviamente que a gente precisa resguardar a infância daquilo que é próprio para a infância, né? Nesse sentido. Então, não precisa expor tudo, mas a comensalidade, estar ali, fazer pequenas tarefas, é fundamental. E o doce, bom, que bom que vocês têm mel aí, né? Porque o mel aqui tá um pouco mais caro. Aí na Chapada é mais fácil vocês, de fato, conseguirem, mas é a doçura. Quando eu falo bolo, doce, pirulito, abalo, chocolate, é a doçura, né? É a doçura que precisa estar presente, mas é uma doçura não apenas material. É uma doçura no acolhimento, é a doçura no fazer, é a doçura em receber essas pessoas. Então, beijo é alegria, né? Beijo é felicidade, beijo é doçura, beijo é infância viva. Então, e a infância precisa ser doce. E essas, principalmente para as pessoas mais idosas, né, que tiveram uma vida muitas vezes difícil e que não puderam celebrar as suas infâncias, muitas vezes é nessa celebração que esse resgate é feito, que essa festa de aniversário é feita, não propriamente para a pessoa, mas para o herê que a pessoa carrega. E aí isso acaba sendo também um resgate importante nesse sentido, para que a gente possa fazer valer, né, trazer essas memórias para essas pessoas, para construir essas memórias com essas pessoas. Bom, mais alguém? Vamos fazer pergunta, minha gente, pode fazer. Não vai ficar conversando só eu e Pai Natan aqui. Diga-me. Olha, é uma alegria, Carlos, assim, ter você nessa palestra aqui. E eu queria até sinalizar assim, que esse espaço do terreiro permitiu, inclusive, que a gente, né, que a gente se formou, a gente pertence hoje a um grupo, né, de pessoas que se formaram juntas, então tem bastante tempo, né, que a gente tem esse grupo, e o espaço do terreiro, o espaço do axé, permitiu esse encontro, né? Sim. E eu fiquei, assim, as reflexões que você trouxe, eu realmente, foram perguntas bem direcionadas, que me atravessaram, né? Em que momento que realmente as pessoas são acolhidas de fato, até no nosso convívio, né? Então, a gente tem irmãs e irmãos de santo, né? Que pertencem à casa, que pertencem à comunidade LGBT, e LGBTQI tenha mais, né? E às vezes a gente se passa, né? De algumas expressões, de algum comportamento. E aí eu fiquei pensando, recentemente a gente teve um episódio semelhante, né? Que a irmã finalizou para a gente, olha, eu não gostaria que fosse, né? Que se referisse a mim dessa forma, né? E aí a gente naquele momento eu pensei, nossa, isso me passou desapercebido, isso causou um desconforto para minha irmã, né? Como é que eu não percebi isso? Então, quando você coloca assim, de fato acolhimento, as pessoas realmente estão se sentindo acolhidas,
E a pergunta é, a pessoa está, porque às vezes você acha que está lindo e a pessoa está se sentindo acolhida, né? Então, é um momento de reflexão que é muito importante a gente trazer, né, aqui a essa discussão. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Teve algum irmão, irmã de santo, ou alguém que você soube, né, que teve uma história bonita de acolhimento no espaço do terreiro, que você conheça, senhor, que seja um exemplo, assim, que a gente possa, olha, como é que a gente tem que acolher, como é que, de fato, a gente tem que Tem sim, receber. tem alguns. Tem. Assim, eu vou te dar um bem atual. Eu falei contigo, eu não consegui gravar um vídeo chamado, porque uma das casas, o Mileuá, ela está em obrigação. Meu irmão de santo, hoje em dia, é o pai de santo da casa, que era da minha avó Célia, e ele está dando a obrigação de 14 anos. Nós somos contemporâneos ali, ele é um pouco mais velho do que eu, mas, assim, na cronologia de tempo, ele é uns 2 anos, talvez. E durante os inúmeros rituais que tem na obrigação de 14 anos, eu reencontrei uma Iá, Iá Cláudia, ou Iá Duda, perdão, Iá Cláudia não, Iá Duda, me perdoe, que é uma mulher trans, que eu já via, assim, eu era Iaô, então, sendo Iaô, eu não participava muito dos círculos ali, dos mais velhos, ficava mais resguardadinho na minha condição de AO, e sempre soube qual foi o meu lugar, e talvez tenha me ajudado muito dentro do axé, para estar onde eu estou, né, e gozar, sem falsa modéstia ou hipocrisia, gozar da posição que eu tenho, que não é uma posição privilegiada, não é uma posição de mais trabalho, mas eu conquistei uma trajetória dentro do axé de respeito. Então eu vi a Duda, e obviamente sabia que era uma mulher trans, né? Ok. Mas a forma, por exemplo, quando ela chegou lá, e todas as outras pessoas que estavam na casa, todas, independente se já a conheciam, se não a conheciam, é uma mulher que estava chegando e ponto. Não tinha que dizer se era uma mulher trans, se não era uma mulher que estava chegando. E ontem foi o candomblé, né, do meu irmão, e a Duda é de Manjó-Algunté. E Iemanjá Algunté estava lá em terra. Então, e o respeito que ela tem, né, que a própria Elorixá, que o próprio Vodun tem naquele momento, naquela comunidade, era coisa muito notória, a respeitabilidade, independente da condição que ela estava. Era uma mulher importante dentro daquela estrutura, e ela foi reconhecida por essa importância, e sempre foi muito bem tratada nesse sentido. Então, as situações que eu tenho de exemplo são muito positivas nesse sentido, né? Dificilmente a gente vai conviver, ou tive convívio dentro da minha religiosidade, com situações onde a sexualidade do indivíduo foi posta em xeque por conta disso, né? Mas esse exemplo de Yaduda foi bem marcante, assim, porque não que eu tenha achado espantoso, mas assim, nossa, que bom que foi corriqueiro, que foi comum, né? Ou seja, a pessoa já está tão inserida nesse cenário, já é tão natural aquilo ali, né, que não se enxerga uma transexualidade, enxerga uma mulher, e de fato ela é uma mulher, nesse sentido. Então, essa é uma experiência bem recente, né, e bem, assim, bem fresca na memória, bem clarividente do como as coisas devem ser. Em outras situações, por exemplo, meu avô é um homem que viaja muito, então eu tenho parentes de santo muito no norte do estado, no norte do país, em Belém, por exemplo. Né? Em uma dessas iniciações, ele iniciou um homem trans e deu a esse homem a função de Ogã. E algumas pessoas dentro daquela comunidade chegaram a questionar: é um corpo feminino? Não. É um Ogã, o orixá o vê como um Ogã, e assim ele será. Então, a liderança também precisa assumir uma posição de defesa nesse sentido, né? Dizer, olha, a espiritualidade que está determinando isso, não cabe a você, a quem quer que seja, fazer qualquer julgamento. Se aquele cargo, por exemplo, foi dado àquele indivíduo naquela posição, ou àquela pessoa,
A função que foi dada ao orixá. O orixá apontou, o orixá escolheu, o orixá determinou o que aconteceria. Então, não cabe a nenhum de nós fazer julgamento nesse sentido. Esse é um outro exemplo um pouco mais antagônico. Não estou te ouvindo, Michele. Achei incrível, e assim, a gente fica feliz, né, de saber que esse movimento está acontecendo, né? E que a gente tem que, agora, a evolução agora é sempre para frente, né? A gente vai não dá para voltar aprimorando e vai para trás, não dá mais. adquirindo conhecimento. Adquirindo conhecimento, então a importância desse momento aqui da gente, né? A gente está discutindo, trazendo essas questões e aprendendo tanto. Nossa, muito bom, incrível. Mais alguém? Oi, Fefi. Oi. Mais alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Acho que o pessoal está aí gostando de ouvir mesmo. Foi uma verdadeira aula, assim. Mas eu aproveito a oportunidade para agradecer ao senhor professor Carlos. A contribuição do senhor para a gente é muito valiosa. E nesse momento que é importante, né, a abertura de mais programação, de mais um Caruru Cultural do TUNV, né, com um tema assim, de imprescindível, né, para a gente, o respeito e o amor como oferenda, né, na nossa casa de axé é realmente o principal, e que mais pessoas estejam sendo acolhidas, né, nesses espaços, para terem realmente espaço de poder, de abertura, de identificação, né? E é isso, com isso eu finalizo o nosso encontro de hoje, né? E agradeço a todo mundo, a presença de todo mundo, a participação de todos, e eu queria falar para vocês sobre as nossas outras atividades da nossa programação, né? Para a gente dar uma relembrada rapidinho aqui. Fernanda, só um minutinho, perdão interromper. Antes de encerrar, para todo mundo abrir a câmera para dar um print aqui, para salvar. Viu? Por favor. Ótimo. Deixa eu ver se eu estou bem ainda. E aí, vamos fazer agora? Abrir a câmera de todo mundo, fazer esse print. Lembrando que é quem puder, tá, gente? Não é obrigatório não abrir a câmera. Exatamente, quem quiser. Ok? Johnny está na penumbra, Johnny. Então, no 3, 1, 2, 3. Oi, gente, obrigado, viu? Tá feito. Pode encerrar agora, Fernanda. Perdão por interromper. Tudo bem. Então, a gente continua, né, com a nossa programação. Dia 15 de setembro, a gente tem a palestra Renascendo no Dendê, um relato de resistência, afeto e transexualidade, né, com a nossa irmã maravilhosa Maria Aislan de Xangô, discente de História da UNEB, cartomante e rezadeira. No dia 17 de setembro, às 10 horas, lá no terreiro, a gente tem uma oficina infantil entre cores e tradição, uma oficina de reciclagem e pintura com o Ogandione de Oxóssi. E no mesmo dia, 17 de setembro, tão esperado, ao meio-dia, a gente tem lá no TUNV, né, a mesa de Cosme Damião, aos toques e cuidados com as nossas crianças, com a mãe Giovânia de Oiá e a Curimba, né? Então, se todos convidados para seguirem aí acompanhando essa programação, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa até o final. Vou deixar, bom, agradeço enormemente pelo convite, agradeço ao senhor, meu pai Natan, pela gentileza em me receber na sua casa, na sua comunidade, com seus filhos e filhas, a mãe Giovana também, sua bênção, mãe, e que seja um momento, de fato, de compartilhamento, de dividir a alegria desses hereis e que a gente possa, nessa alegria também, acolher todos e todas, nossos irmãos e irmãs, sejam eles quem forem, na condição que estiverem.
Porque se não for para ser dessa forma, eu acho que a gente está olhando para a religião de modo errado. Um beijo grande, e Xangô abençoe a todos vocês, e rogo as bênçãos dos seus voduns, dos seus orixás. Saravá. 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 Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite.